conceitos que me fizeram abrir os olhos sobre reality transurfing. O livro Reality Transurfing do russo Vadim Zeland traz uma perspectiva muito interessante para alcançar os nossos objetivos e resultados desejados. Em vez da abordagem natural do desenvolvimento pessoal que mude a si mesmo para alcançar tal objetivo, o autor ele faz uma nova proposta. Não devemos mudar a nós mesmos, e sim a realidade. E como nós mudamos a realidade, afinal? A realidade muda a partir da nossa perspectiva. E existem algumas explicações científicas para isso, que é desde o sistema de ativação reticular, que é um mecanismo do nosso corpo que faz com que tudo que a gente foca expande, ou seja, se um exemplo clássico, quando uma criança aprende as letras do alfabeto, a partir da fase da alfabetização, ela vê letras em tudo que é lugar, onde normalmente ou anteriormente ela não veria. Não porque as letras apareceram de forma mágica, mas porque elas sempre estiveram ali, só que o foco da criança estava em outras coisas. Ou seja, o nosso foco tem papel fundamental na criação da nossa realidade. Mas o livro, ele mesmo disse que não quer te convencer de nada. Você sente com o coração em mente se você deve acreditar ou não naquele livro. Os conceitos apresentados. Um dos conceitos principais que eu acho muito importante do reality transurfing é o espaço de variantes. Existem várias explicações para isso, seja desde o inconsciente coletivo de Jung ou, ou até mesmo as explicações científicas para isso. Mas o espaço de variantes, a partir da abordagem do autor, é que há várias realidades com diferentes variáveis, ou variantes, como ele diz, que por si só são realidades paralelas, em outras palavras. Ou seja, tem uma realidade onde você está na situação atual, que você está vendo esse vídeo, tem uma realidade que você é rico, tem uma realidade que você até mesmo um morador de rua, ele usa esse exemplo. Existe uma realidade onde você tem o shape dos sonhos, tem uma realidade onde você está fora de forma. Então existem várias realidades. É o multiverso, em outras palavras. Então nosso papel não é criar a realidade desejada, e sim acessar a realidade que já tem o que a gente deseja. Mas o que nos impede de alcançar nossa realidade desejada, nesse espaço de variantes, é os pêndulos. Outro conceito do autor. Ele dá vários exemplos de pêndulos, mas podemos resumir que os pêndulos são distrações sistemáticas criadas para nos distrair do nosso objetivo e fazer que nós vibramos medo, escassez, nos distraia do que realmente é importante. Os pêndulos podem ser desde uma briga no trânsito, desde escândalos na mídia, né? Tem notícias que são pêndulos, elas retiram sua energia vital e você fica vibrando medo, escassez, buscar. Você troca os seus sonhos de liberdade pelas falsas promessas de segurança. Em outras palavras. Então, os pêndulos é tudo aquilo que não agrega para o seu objetivo pessoal, seja o seu corpo dos sonhos, seja o seu faturamento ideal, seja uma vida segundo suas próprias regras e te fazem distrair. E os pêndulos eles são formados quando há adeptos, ou seja, quando há outras pessoas focando naquilo. E os pêndulos não necessariamente são coisas ruins, como eu dei. Existem pêndulos que são nada mais nada menos que as organizações que conhecemos na nossa sociedade. A igreja é um pêndulo, um time de futebol é um pêndulo, um, um grupo ativista também é um pêndulo. Ou seja, os pêndulos são tudo aquilo que há uma concentração de energia. E a gente perde energia e dá essa energia para o pêndulo. Ou seja, o pêndulo não é necessariamente ruim, reconheça o direito do pêndulo de existir, entretanto, você deve não fugir, mas apenas ignorar o pêndulo e buscar a sua própria salvação individual. Enfim, os pêndulos funcionam por causa do efeito boomerang, que é outro conceito do livro, que ele diz que tudo que emanamos volta para nós. Lembra um pouco a lei da causa e efeito do Caballion, só que um pouco diferente. O efeito boomerang, ele diz o seguinte: se, por exemplo, eu entrego felicidade para as outras pessoas, eu vou receber felicidade. Se eu entrego tristeza para a realidade, eu vou receber tristeza. E ele usa uma frase muito impactante que é sobre estados mentais, que é outro conceito do livro, que diz que o estado mental da alegria é o seu paraíso pessoal, e o estado mental do medo é o seu inferno pessoal. Ou seja, céu e inferno nessa concepção são estados mentais, e não lugares físicos. Por fim, uma última dica que eu deixarei é sobre as zonas de sorte.
Aqui entra muito essa questão do efeito placebo e essa questão do foco e viés de confirmação, só que pouco importa se é efeito placebo ou não. Como sabemos, o efeito placebo funciona independente se tem resultados cientificamente comprovados ou não. Então, para alcançar as zonas de sorte, primeiro, siga a sua intuição, esteja alinhado com os seus princípios, né? Princípios eu digo que você acredita, a sua verdadeira essência, a centelha divina que reside em você. Segundo, busque fazer aquilo que te aproxima da sua realidade ideal, ou seja, essa questão do alinhamento. A ação, muito importante, com certeza. Terceiro, visualização. Outra coisa muito importante, a parte de criar campos eletromagnéticos de proteção e atrair a sorte. O quarto que é o efeito placebo, mas, abre aspas, os místicos, fecha aspas. É essa questão das sincronicidades, busque sincronicidades e evidências dentro da sua realidade. E por fim, uma abordagem esotérica proposta pelo próprio livro, crie seus próprios rituais. Quando diz rituais ou ritos mágicos, refere que, de uma abordagem simples, o cérebro humano, o nosso subconsciente, ele fala em sinais, em símbolos. Então, use essa questão dos símbolos ao seu favor. Crie símbolos e ritos para transmitir essa mensagem para o seu subconsciente que você está entrando em zonas de sorte. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.